agora chegou o nosso momento do nosso plantão médico. E a gente vai falar agora sobre uma condição que afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil. Estou falando da endometriose, um processo inflamatório que ocorre quando o tecido endometrial se desenvolve fora do útero. Como consequência, a mulher pode ter dor crônica e outras complicações, como a infertilidade. Para a gente entender um pouquinho mais do assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, Abi. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, viu? Obrigado. Doutor, eu gosto de falar bastante sobre esse assunto e a gente sempre fala principalmente em março, né? Que é um mês específico também. Mas eu acho que as mulheres cada vez mais têm mais dúvidas. Porque Sim. A gente ainda continua falando, não, mas isso acho que é normal. Essa dor pode ser normal, né? Acho que não é isso, enfim. Explica pra gente o que é endometriose. Vamos lá, Abi. É importante dizer que nós estamos no Março Amarelo, né? Que é um mês de conscientização para essa doença que ela é tão importante e tão incapacitante na vida das mulheres. Mas o que é endometriose? É uma doença em que a gente tem a parte interna do útero, que é o endométrio. Acho que deve ter uma imagem aí para mostrar. Eu acho que tem também, não tem, Mi? Coloca pra gente. Coloca pra gente uma imagem. Ah lá, tá vendo? O útero normal, aquela parte interna mais escurinha. Posso levantar para mostrar, Abi? Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Então, pessoal, essa parte interna aqui, ó, que a gente tá visualizando aqui, ó, essa parte interna aqui é o endométrio. Essa camadinha é a camadinha que cresce todos os meses ali para receber um bebezinho, um embrião. E se não acontece a fertilização, né, a fecundação, se não chega um embrião aqui, esse tecido ele é descamado na forma de menstruação. Certo. Então, o endométrio é essa camada que todos os meses sai pela menstruação. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a endometriose, essa camadinha que tem interna no útero, ela se manifesta em outras partes dentro da barriga da paciente, especialmente dentro da barriga da paciente. E essas áreas onde a gente tem endométrio também respondem aos hormônios como se fosse essa camada interna. Então imagina uma situação, eu tenho aqui um estímulo hormonal, não recebi um embriãozinho, vou ter menstruação. Todos esses tecidos que estão dentro da barriga da paciente sofrem o mesmo efeito. Então, durante o processo, essas menstruações internas, esses focos de sangramento vão gerando uma inflamação, vão gerando cicatrizes e isso vai gerando um processo doloroso e que pode alterar, inclusive, a anatomia da pelve. E alterando a anatomia da pelve, imagina se eu venho aqui, ó, e fecho a trompa. Se eu fechar a trompa, ó, a tuba uterina, eu não consigo fazer com que o espermatozoide encontre o óvulo. Se não há esse encontro entre os dois gametas, que são os responsáveis pela fecundação e a formação de um novo nenenzinho, se eu não tenho esse encontro, eu tenho também a infertilidade. Doutor, é possível... De forma básica, é isso. Ter endometriose em outros órgãos? É possível, Abi, a gente tem relatos até de endometriose pulmonar. Hoje eu li isso e eu falei, não é possível, é possível. Mas isso é a raridade da raridade. A gente não vê isso na nossa prática, tá? É muito raro, mas tudo que está dentro da cavidade abdominal é frequente. Então, às vezes a gente encontra endometriose em diafragma, atrás do corpo do útero, pode ter em ovário, pode ter em bexiga, intestino. Então, todas essas áreas podem ser acometidas pela endometriose. A área mais comum é na região posterior do útero, tá? Então, atrás do útero fica ali um ponto onde a gente encontra mais. E é um ponto que talvez seja um dos pontos mais dolorosos, porque quando tem a relação sexual, que o pênis bate no fundo da vagina, isso causa dor, porque encosta num nódulo de endometriose. Então, imagina uma área inflamada, com uma cicatriz dura, rígida, isso geralmente é doloroso. É claro que é importante dizer que nem toda paciente vai ter sintomas. Nem toda, então ele pode ser toda. Assintomático. Pode. A gente sabe que tem uns 5 Ds da endometriose. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre cada um. Vamos lá. Então a gente tem, o primeiro D é dismenorreia, que seria o D de cólica menstrual. Dismenorreia significa cólica menstrual. E esse é o sintoma mais comum da endometriose. Então, por exemplo, uma pessoa que toda menstruação tem uma dor incapacitante, tem uma cólica incapacitante, essa mulher merece muita atenção. Porque pode ser endometriose. Então, se ela deixa de ir à escola, se ela deixa de ir ao trabalho, se ela falta as atividades do dia a dia, se ela fica na cama deitada, precisa tomar um monte de analgésico, levanta a suspeita aí, ó, porque pode ser endometriose. E isso pode acontecer desde a primeira menstruação? Pode, doutor? Desde o comecinho da vida. Pode sim, Abi. Tá. Tá?
É fato que é muito difícil, às vezes, a gente fazer o diagnóstico de endometriose em meninas mais jovens, porque às vezes ela não tem ainda focos profundos. Porque para a gente visualizar num exame de imagem, a gente precisa ter uma cicatriz já formada. Então, às vezes, a gente tem focos superficiais que geram dor, mas que às vezes a gente não consegue visualizar nos exames de imagem. Então, às vezes, o diagnóstico ainda fica duvidoso, mas a gente sempre tem que ter essa suspeita. Porque se essa menina, por exemplo, começa a usar o anticoncepcional, melhora a dor, a gente tem que lembrar que quando ela voltar a parar de tomar a pílula, né, ou o anticoncepcional que ela estiver usando, ela pode voltar a ter cólica e a gente tem que investigar a endometriose de novo. Boa. Então, primeiro D, dismenorreia. Segundo D, dispareunia, que é dor durante a relação sexual. E é importante dizer que é uma dor de quando o pênis bate no fundo da vagina, não é uma dor de entrada, tá? Então, a dor da endometriose ela é uma dor típica, que é quando bate no fundo. E essa dor ela pode ser tão ruim que às vezes a mulher para de ter relação sexual no meio. Então, você imagina, você está ali no meio do processo, no bom ali do negócio, e você para porque você tem uma dor e tem mulher que chora após Dói porque muito. dói muito. Então, esse é o segundo D da endometriose. O terceiro D então, dismenorreia, dispareunia, disquesia, que é dor durante a evacuação, dor durante no momento em que faz cocô. Então, principalmente nos períodos menstruais, essa mulher pode ter dor para fazer o cocô. E pode acontecer de, por exemplo, ela ter diarreias ou intestino preso, isso pode acontecer também? Pode, mas isso pode acontecer inclusive em mulheres que não têm endometriose, porque esse processo da menstruação ele pode acelerar o intestino ou não. O que é importante? Assim, tem dor para evacuar, a gente tem que ficar atento. Só no período menstrual tem que ficar atento. Se tiver sangramento, então, aí a gente vai pensar que a endometriose invadiu até o interior do intestino, que é raro, tá, Abi? Mas acontece, pode acontecer. O quarto D é a disúria. Então, no período menstrual, essa mulher também tem dor para fazer xixi. Então, ela fala, toda vez que ela está menstruada, ela fala que ela está com infecção urinária. Sim. E ela é tratada como infecção urinária várias vezes, quando no fundo o que ela tem é endometriose. Então lembrar que se for cíclica essa dor ao urinar, se tiver relação com o período menstrual, lembrar que pode ser endometriose. E o último D, e não menos importante, é a dor pélvica acíclica. Essa dor pélvica acíclica seria uma dor fora do período menstrual. Então existem mulheres que ficam com uma dor crônica fora do período. Então, às vezes, elas têm uma dor pélvica constante, que gera muito desconforto e, às vezes, incapacita na vida. E o que acontece, que é muito frequente, Abby, é que esses sintomas, às vezes, são negligenciados por muitos colegas médicos. E aí, essa mulher, desacreditada na dor dela, ela vai desenvolvendo transtornos psiquiátricos. Porque essa mulher, desacreditada e sente muita dor e nada resolve, nada funciona, ela começa a ficar, honestamente, em depressão, ansiosa, já pensa no período menstrual, já começa a sofrer. Porque é uma dor que está na minha cabeça, ninguém descobre, Exato. ninguém fala que é Ninguém descobre. E para você ter uma ideia, a literatura mostra que o diagnóstico de endometriose pode demorar 7 anos. Doutora, então, uma mulher que começa a se queixar de endometriose hoje, pode ser que o diagnóstico dela demore 7 anos para acontecer. Então, você que está assistindo, que conhece alguém que tem muita cólica, que tem algum desses sintomas que eu comentei aqui agora, tem que investigar a endometriose, tem que levar isso. Se o médico desacreditou, não quis investigar, enfim, procure outro profissional, né? Acho que essa é a ideia também que eu quero deixar clara. A gente já vai falar dos exames, mas tem perguntinha. Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, bora ver aqui, ó, no nosso WhatsApp, tá? Da Bárbara Moraes. Boa tarde a todos. Doutor, eu tenho endometriose, adenomiose, porém quando faço meia hora de caminhada ou um cardiozinho de leve, passo a semana toda com a cara no remédio e não consigo fazer mais nada. E a pressão sempre oscilando. O que fazer? Bárbara, obrigado pela pergunta. Doutor, ajuda a Bárbara. A endometriose e a adenomiose são a mesma coisa ou não? São primas. Coloca a imagem de novo ali. Eu vou mostrar o que seria a adenomiose. Porque elas são primas, são doenças muito parecidas. Mas qual que é a diferença? Coloca lá. Coloca pra gente lá. Vai lá, doutor. Então aqui, ó. No útero normal, a gente tem tudo desse jeito, não tem nenhuma lesão. No útero com endometriose, a gente tem essas lesões na parte externa do útero. O que seria a adenomiose? A adenomiose é quando essas lesões elas infiltram a musculatura uterina, que é essa coisa mais rosa claro aqui, que tem em volta. Então, na hora que o músculo uterino é infiltrado por esse tecido endometrial interno, ele é adenomiose. Então, o que acontece com esse músculo? Ele fica maior, mais espesso, e ele também sofre processos como se fosse a menstruação. Então, ele forma cistos, e isso também é um processo muito doloroso durante a menstruação. Então, também causa cólicas menstruais. E é possível ter os dois? É possível ter os dois. É possível ter os dois, sim, Abby.
Porque se esse endométrio infiltra aqui e aparecem outras lesões em outras regiões, é possível ter os dois sim, infelizmente. Nossa. Mas não significa que haja uma associação tão frequente, viu, Abi? Então, apesar de poder, né? A gente pode tudo, né? Você pode ter 50 doenças ao mesmo tempo, né? Então, mas não é tão frequente assim. A gente não encontra tão frequentemente na nossa prática clínica assim. Os dois. Boa. Tá? E por que ela sente dores, então, doutor? Quando ela, né, ela falou ali da caminhada. Assim, faço caminhada e fico tomando remédio a semana toda. Então, a gente tem que ver a situação bem claramente. Porque o que acontece? Todo mundo que tem endometriose também acha que todas as causas de dor pélvica vão ser relacionadas à endometriose. Você fica sugestionada a achar que toda dor pélvica é endometriose. Mas a gente tem que lembrar que tem intestino, que tem bexiga, que tem musculatura. Será que não é algo muscular quando você caminha? Eu só acho que tem que pensar em outras coisas também. Pode ser endometriose? Até pode, mas assim, eu acho que a gente tem que pensar em outras causas para essa dor, tá? Porque às vezes a gente também leva aquele diagnóstico a ferro e fogo, quando na verdade a causa da dor é outra. Então tem mulheres que têm intestino muito preso, por exemplo. Às vezes a causa dela nem é da dor dela nem é endometriose. A gente melhora o intestino dela, ela para de sentir dor. Ou seja, olhar para isso com carinho realmente. Mas você lembra da dor pélvica acíclica, que seria aquela que não tem relação com o período menstrual? Pode ser que ela tenha uma dor pélvica acíclica também, que seja relacionada à endometriose. Mas aí é a conversa com o médico, o exame físico, que vão dizer isso realmente. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Tá. Mais perguntinhas para o doutor, bora ver aqui, ó. Da Micaela Almeida, de Campina Grande. Boa tarde, estou com endometriose na cicatriz da cesárea. Gostaria de saber se é perigoso. Obrigado, Micaela, pela pergunta. E aí, doutor? A sua cara é ótima, Abi. Eu fico... Existe mesmo, tem um nome para isso. Se chama endometrioma de cicatriz de cesárea. Gente do céu. Então, um tecido endometrial, durante a cirurgia, foi ali parar no tecido subcutâneo, que seria essa parte da pele, da gordurinha, e cresceu ali, proliferou ali. Não tem perigo, tá? Em relação a virar câncer, a virar uma doença mais grave, não tem. Mas causa desconforto. Por quê? Toda vez que essa mulher menstruar, esse nódulo vai aumentar. Porque ele responde também aos estímulos hormonais, tais quais o endométrio, que é aquela camada interna, responde. Então, se eu tenho um período de sangramento ali, esse nódulo vai ficar maior, porque está sangrando ali também naquela região. Então, além da gente, às vezes, palpar um nódulo e meio cicatricial, no momento menstrual ele aumenta de volume. Ai, tadinha. Mas, além do desconforto, riscos maiores para a saúde não tem. Não tem? Não. Doutor, qual o exame que a gente pode fazer e que detecta uma endometriose? Porque se às vezes é tão difícil a gente saber, numa ultrassom normal não daria. Daria em mãos muito experientes, sabe, Abi? Mas hoje, o que a gente tem de principal, assim, de exame complementar para identificar? A gente tem a ultrassonografia com preparo intestinal, então existe a possibilidade de a gente fazer um preparo, uma lavagem de intestino, às vezes colocar um gel vaginal para visualizar melhor as estruturas, tá? O gel, inclusive, ele é até mais utilizado na ressonância magnética, que é um outro exame que a gente utiliza também para fazer o diagnóstico. Então, ambos os exames com preparo são os melhores exames que a gente tem hoje. Mas se a gente for pensar, para a gente ter um diagnóstico definitivo de endometriose, o ideal é que a gente tenha um pedacinho daquela endometriose mandado para exame. Hoje isso tem mudado, a gente tem aceitado mais os exames de imagem como diagnóstico também, mas antigamente, até pouco tempo, a gente tinha que fazer um exame que chama laparoscopia, que na verdade é uma cirurgia, né, e tirar esses focos de endometriose e mandar para exame. Doutor, se algumas pessoas são assintomáticas, quando elas vão perceber que elas podem ter uma endometriose? Ou porque elas não engravidaram, ou porque elas fizeram um exame de rotina que algum médico suspeitou. E aí existe um endometrioma que é mais frequente, que é o endometrioma de ovário. Então, às vezes, você faz um cisto ovariano que ele é típico de endometriose. Chama endometrioma ovariano. E esse exame a gente consegue ver por um ultrassom normal. Então, mulheres que têm endometrioma têm grandes chances de ter endometriose profunda, que é essa endometriose que a gente consegue visualizar nos exames. Então, às vezes, a gente diagnostica dessa forma. Ou ela está tentando engravidar, não engravida por nada, né? O casal, né? A gente nunca fala em infertilidade só da mulher, a gente sempre fala em fertilidade conjugal. E por não acontecer a gravidez, a gente passa por um processo de investigação do casal, tanto do homem quanto da mulher. E na investigação da mulher, vez ou outra, a gente encontra a endometriose. 50% dos casos da infertilidade estão relacionados à endometriose. Não significa que 50% das mulheres com endometriose vão ser inférteis. Mas 50% dos casos de infertilidade estão relacionados à endometriose. Boa, porque é possível ter endometriose e engravidar. De causa feminina, no caso, né? Boa. Mais perguntinhas? Vamos lá. Mais perguntinhas, vocês são demais. Bora ver aqui, ó.
Regiane Souza, boa tarde. Quais exames são necessários para descobrir a endometriose? Minha filha tem 16 anos. Há alguns anos tem cólica de ficar deitada no primeiro dia. Fez ultrassom e não deu em nada. Mas não é normal ficar com essa dor todo mês. Obrigado, Regiane, pela pergunta, viu? Legal ela falar isso, né? Legal. Não é normal. Não é normal. E essa percepção que a gente tem que ter. Ter cólica incapacitante não é normal. Uma cólicazinha de leve, uma coisinha... Tomou um remedinho simples ali, melhorou. Enfim, isso aí pode acontecer realmente durante o período menstrual. Mas cólicas incapacitantes, gente, não é normal. Não é para sentir isso. Tem que investigar. E se investigou com exames mais elaborados... e não achou, pode se enquadrar naquilo que eu falei, uma endometriose mais superficial nesse momento, que a gente ainda não visualiza com a imagem, e aí, eventualmente, a gente tem que pensar num tratamento clínico nesse momento. Existe uma forma de tratar, né, clinicamente, mas lembrar também que mudança de estilo de vida ajuda nessas cólicas. Então, mulheres que praticam exercício físico, que têm uma dieta melhor, isso pode melhorar na percepção de cólicas menstruais. Então, isso também influencia e ajuda. E se só isso não resolver, a gente tem que lembrar que existem tratamentos hormonais, como pílula anticoncepcional, que ajuda no tratamento também. É possível também ter um tratamento cirúrgico, doutor, ou não? O tratamento cirúrgico, hoje, ele é mais indicado naquelas pacientes que não melhoram com o tratamento clínico ou que têm alguma outra patologia maior. Por exemplo, se eu tenho um endometrioma muito grande, de ovário, que é aquele que acumula o sangue no ovário, né, que é típico de endometriose. Dependendo do tamanho, a gente tem indicação cirúrgica pelo simples tamanho que tem esse endometrioma. Então, existem indicações cirúrgicas que a gente já tem indicação de imediato. Por exemplo, se tiver uma área que pode invadir o ureter, que é o caninho que liga o rim à bexiga. Então, a urina passa por ali. Se eu tiver um nódulo de endometriose ali que pode, eventualmente, obstruir esse ureter, eu tenho o risco de fazer uma perda do rim. Porque na hora que eu obstruo, eu paro todo esse funcionamento do rim para cima. Então, nesses casos, a gente teria que fazer a cirurgia de cara. Mas, na maioria das vezes, a indicação cirúrgica, ela é, se eu tenho sintomas, tentei o tratamento clínico, não melhorei, eu opero. Ou, se eu tenho infertilidade, eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer fertilização in vitro, né, e colocar um embriãozinho lá dentro e torcer para ele pegar. Ou eu posso tentar fazer a cirurgia, se for mulheres mais jovens, eu posso tentar operar essa paciente e tentar deixar ela engravidar espontaneamente. Mas tudo isso depende de uma discussão clara com o médico que atende também, porque dependendo, se eu não tenho trompa, tuba, que vai funcionar, talvez eu tenha que tirar essas tubas e fazer fertilização in vitro. Doutor, existe uma idade que a gente consegue descobrir mais ou não? Olha, Abi, não existe uma idade específica. Toda mulher no período reprodutivo pode ter diagnóstico de endometriose. É claro que a gente vai ver ali entre os 25, 35, 40 anos com uma certa frequência maior, até porque passaram-se aqueles 7 anos para o diagnóstico, né? Então é uma fase que a gente consegue eventualmente fazer mais diagnóstico, até porque muitas delas tentaram engravidar, não conseguiram, e a gente foi partir para uma investigação a mais aí para ver se tinha alguma coisa. Então eu sempre falo que são 4 possíveis sinais que a endometriose pode dar. 1, ela dá dor. 2, ela dá infertilidade. 3, ela não dá nada, nem dor nem infertilidade. A mulher pode engravidar independentemente da doença. E 4, ela pode dar dor e infertilidade. Então a gente pode ter uma associação das duas. Tá? Então são os 4 cenários possíveis dentro da endometriose. Na menopausa, essas dores melhoram, doutor? Se a paciente não fizer terapia hormonal, podem melhorar. Tá? Mas lembrando que a pelve fez um monte de cicatrizes já. Então, algumas mulheres ficam com alguma dor ali, mas tende a melhorar sim, viu, Abi? Tem mulheres que têm a menopausa, depois disso já não tem mais dor. Mas lembrar que hoje a terapia hormonal ela é muito frequente. Então, inclusive, decidir qual a melhor terapia hormonal para essas mulheres que têm endometriose é fundamental. Não é que não pode fazer, mas tem que ser a terapia hormonal mais adequada. Boa. Doutor, maravilhoso como sempre. Obrigada. Obrigado, Seja Abi. sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, viu? mais uma vez. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @Dr. Fabiano Serra. Tem também o YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br.